Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, a todos vocês, muito bom dia, você que está ao vivo em nosso canal Igreja da Cidade Online, aqui pelo nosso campus online. Bom dia para você, se você está no Brasil, ou talvez boa tarde ou boa noite, você que está ao vivo em algum lugar de um fuso horário diferente de Brasília. Mas que bom que estamos juntos nesta manhã dominical. Você também que está assistindo on demand, que alegria estarmos juntos. Que Deus abençoe você e a sua família onde quer que você esteja. Mas quero pedir também agora que você encaminhe o link desta celebração, desta mensagem, para que mais pessoas possam nos acompanhar aqui agora também. Então encaminhe aí para pelo menos 5 pessoas, parentes, amigos, sua rede de células, seu ministério, pessoas que você ama, que estão perto, que estão longe, para se conectar conosco também a partir deste tempo. Você que já está conosco, celebrando e recebendo, o louvor sobe, a presença, unção, favor do Senhor, a fala de Deus desce do céu sobre nós para recebermos sua direção e irmos em direção ao que o Senhor espera de cada um de nós. Então, vamos juntos. Hoje, a palavra que o Senhor nos colocou é uma palavra de alinhamento, de conhecimento, de aprofundamento, de algo que fazemos como cultura de igreja, biblicamente falando, e que devemos ser cada vez mais intencionais. O tema é pastoreio por meio dos grupos. Pastoreio por meio dos grupos. A igreja, ela é formada de pessoas. Essas pessoas se reúnem em família e em grupos. Então, eu quero chamar a sua atenção para esse assunto, os grupos. E esses grupos, o segredo deles está no equilíbrio. Nós somos uma igreja família. E o grupo onde se reúne nossas células deve ter uma perspectiva de tridimensão. Primeiro, sempre o profético, o apostólico e o pastoral. Para você que está iniciando a jornada conosco, o que significa isso? Profético, apostólico e pastoral. São 3 dimensões que todas as 3 são importantes, não é uma em detrimento da outra, tudo é importante. O profético, no profético, nós buscamos do céu para trazer para a terra. Tudo o que a Bíblia revelada nos traz. Quando eu faço uma oração, eu estou indo ao profético. Quando eu estou meditando na palavra, eu estou indo no profético. Quando eu entendo, por exemplo, o que é um casamento. O casamento não surgiu na terra. Deus estabeleceu nele mesmo, no céu e na palavra, e eu trago para a terra. Por isso que o mundo banaliza o casamento e trata ele como algo não sagrado. Mas para nós, o casamento é bíblico, é do céu para a terra, portanto tem um valor em si, que quem faz casamento é Deus, e quem nos ensina sobre casamento é a Bíblia. Então é algo profético, eu busco do céu para a terra. Quando eu entendo a dimensão apostólica, é a dimensão do ir, é a dimensão do envio. É o que é missionário, é o que é empreender, é o que é começar. Eu vou começar algo novo. Isso tem uma cultura sempre apostólica. Eu vou iniciar uma nova célula, um novo ministério, uma nova ONG, um novo negócio. Isso está dentro da perspectiva de ir. É missões, é plantar igrejas. E a fé cristã e a vida cristã é sempre indo. Jesus diz, ide. E a terceira dimensão é a dimensão do pastoral, que é cuidar das pessoas. Você cuida orando, você cuida visitando, você cuida ensinando, você cuida pastoreando, você cuida repartindo pão, você cuida treinando. É o cuidado. Isso acontece no ambiente dos grupos. Então, um grupo saudável, ele é equilibrado. Equilibrado nas 3 dimensões. Repita comigo. Profético, apostólico e pastoral. Essas 3 dimensões, e os 3 são importantes, e os grupos da Igreja da Cidade seguem nessa direção. Leia comigo Atos capítulo 5, 42.
todos os dias, no templo e nas casas, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então você vê que da mesma maneira que escolhemos 3 dimensões para ter o equilíbrio, a igreja também deve funcionar equilibradamente, como a igreja começou em Atos dos Apóstolos, no templo e nas casas. Também não precisamos escolher um em detrimento do outro, porque somos igreja e realizamos ações bíblicas, apostólicas e pastorais de forma diferente no grupo e também de forma diferente na celebração. É como um avião tem um equilíbrio a partir de 2 asas. Quando você vê uma moto em alta velocidade, ela tem 2 rodas, um carro, 4 rodas. O avião tem 2 asas. Nós andamos e correndo sob 2 pernas. Então, isto gera o equilíbrio. Nós também queremos continuar sendo uma igreja apostólica como em Atos dos Apóstolos, no templo e nas casas, como aí em Atos 5 nos ensinou. Continuamos as celebrações e continuamos a vida nas casas através dos grupos. E com isso, então, o que nós podemos afirmar? Que toda igreja cristã, ela nasceu com grupo nos lares do seu povoado, das suas cidades. Então, a igreja da cidade, no século 21, ela continua fazendo a mesma coisa. Mudam-se o nome das cidades, mudam as pessoas, mas o movimento é o mesmo que nos sustentou até aqui em 21 séculos. E você aí na sua casa, acompanhando na sua Smart TV, você que participa da sua célula, nos grupos via Zoom, você sabe que está no mesmo movimento. Atos 28, aqui no livro de Atos, contou a história da igreja primitiva. Não foi um ponto final. Atos 28 é um ponto parágrafo. Atos 29 é a igreja da cidade, é a nossa igreja, é a sua vida, é a sua família, é o seu grupo, é a igreja no online e no presencial. 2 textos que falam da igreja nas casas aqui. Tem muitos outros no Novo Testamento. Colossenses 4,15. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Não é? Então, Laodiceia era uma cidade, lá tinha uma irmã chamada Ninfa e havia uma igreja na sua casa. Paulo escreve a Filemon, capítulo 1, 2. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, a igreja que se reúne na casa de vocês. Então, provavelmente, Áfia e Arquipo eram um casal. E Paulo escreve a Filemon, lembrando deles, e diz que na casa deles tinha uma igreja. Aqui nós já temos uma coisa interessante para lembrar da nossa rede de grupos. Você tem grupos homogêneos. Primeiro fala de Ninfa. Então, provavelmente ela era uma mulher que era solteira, mas tinha um grupo lá na sua casa, porque não há nenhuma referência a seu esposo. Já em Filemon, fala de Afa e de Arquipo, quer dizer, provavelmente um casal. Importa, sua célula é de homens, é de mulheres, é de casais, reúne numa casa, está dando continuidade à mesma fé apostólica que começou lá em Jerusalém, se estendeu para Antioquia e chegou até aqui, São José dos Campos, até a sua cidade, 21 séculos depois. Continuamos este movimento. E a nossa rede continua crescendo, continua expandindo. Hoje, começamos este movimento de igreja nos lares com grupos, lembrando sempre, na Bíblia, em Atos apostólicos. Porém, ao longo desses 21 séculos, a igreja foi se institucionalizando. E muitas igrejas históricas, como a nossa, que tem uma história de uma igreja denominacional batista, foi abandonando a prática do lar. E nós estamos apenas corrigindo a forma, porque o ensino, o discipulado continua da mesma maneira. Mas a nossa igreja, que esse ano vai fazer 79 anos, ela parou de fazer isto.
E somente no ano de 2002 que ela começou a fazer os grupos nos lares. Em 2002, o primeiro grupo foi na minha casa, na rua Teopompo de Vasconcelos. Eu morava ali no edifício Mississippi, em São José dos Campos, e ali começamos o primeiro grupo. Hoje, passado todos esses anos, nós estamos com 677 grupos em São José, no que chamamos Colina, na rede de igrejas da cidade, com 16 igrejas, estamos com 430 grupos, e no ponto de partida estamos com 56 grupos. Estamos online, você que faz parte de uma célula online, com 11 células online, sendo 4 nacionais e 7 internacionais. Agora, anote bem, deixa eu dizer uma coisa para você que é diferente. E isso totaliza 1.174 células, grupos nos lares. Hoje, todos basicamente estão online, via Zoom ou outra plataforma de conexão de grupos. Mas agora estamos na retomada. Quais ficarão? Justamente essas 11. Que elas são células que continuarão 100% online, como essa transmissão aqui, ó. Você está vendo, nós estamos transmitindo de um estúdio aqui da Colina, da Igreja da Cidade, para você aí onde você está, porque somos também uma igreja online, temos um campus online para sermos a igreja onde você estiver. Também essa mesma coisa vai acontecer com a nossa rede de grupos. Como as celebrações temos presenciais e temos online aqui, há mais de 550 dias, ininterruptamente não paramos, vamos continuar indo aí onde você está, ou para você que não pode vir, a mesma coisa vai acontecer com grupos. Os grupos estão voltando agora para o presencial, esses 1.174 grupos presenciais. Mas você que está numa cidade onde não tem uma igreja da cidade presencial, você se une a um grupo online, um destes 11. E qual o critério? Não pode ter uma igreja na sua cidade. Aí você faz parte deste grupo online, que hoje são 11, 7 no Brasil e 7 fora do Brasil e 4 no Brasil. Aí no chat agora, se você quiser fazer parte, você pode colocar então o seu nome e dizer que você quer ser parte ou entrar em contato conosco, porque queremos também estar com você, pastorear e servir com você. Nós queremos agradecer muito desde 2002, nesta tempo de igreja, uma força em movimento, temos tido vários gestores que cuidam para nós, na verdade, a célula. O grupo acontece a partir da casa e com a ação de cada líder de célula, de grupo, mas sempre temos um gestor. Nos últimos 6 anos, quem fez isso de forma brilhante foi o pastor Arthur Azibeiro. Aparece a foto aí dele. Você que não está aqui presente no dia a dia, que não conhece, esse é o pastor Arthur, e você que já acompanha a nossa igreja, é o pastor Arthur. Agradeça pela vida dele, ele está numa nova função ministerial agora como capelão do Colégio Inspire, continua como um dos pastores da igreja da cidade, tem a sua célula, tem a sua coordenação, mas essa função, depois de 6 anos, ele agora a deixou. Então você ore por ele, celebre, aplauda, abençoe, presenteie, ore, envie mensagem. Obrigado, pastor Arthur. E quem assume é o obreiro Marcelo dos Santos. Ele assume a gestão da nossa rede de célula, nossa rede de grupos. Ore por ele, envie sugestões e nesse tempo de retomada ele vai estar fazendo esse trabalho. Os dois, tanto o pastor Arthur quanto o Marcelo Santos, os dois são convertidos, cresceram, se envolveram em células, foram líderes de células, se tornaram coordenadores, supervisores, passaram por esse processo. Isso é tão bom. Então,
organicamente, esse é o crescimento e a forma da gente viver este movimento. Agora, eu queria que você anotasse aí 8 princípios para você entender por que fazemos isso de forma mais específica, além da base bíblica, porque esse você já entendeu na introdução desta palavra. Fazemos pastoreio de grupos porque a igreja começou com grupos nos lares. Ela nasceu assim, ela cresceu assim. Agora, de forma prática, no varejo, como nós fazemos isso, para que fazemos isso no dia a dia? Então, estabelecemos biblicamente grupos da cidade nos lares. Primeiro, anote aí, se você pegou o seu esboço, destaque, para edificar a fé de todos. Lucas capítulo 22, 32b. Disse Jesus, o que Jesus disse? Fortaleça os seus irmãos. Então, nós como igreja, no grupo, fazemos isso. É por isso que você que está em Florianópolis, você que está aí em Petrolina, você que está aí em João Pessoa, você que está em uma das cidades onde temos uma igreja da cidade, você que está distante daqui da base, e você que decidiu estar no grupo, você não está lá porque a gente não tem o que fazer, porque é um evento, porque é um encontro social, porque é um simples ajuntamento religioso. Não, você está lá para abençoar o seu irmão do grupo, para que ele seja edificado, ele cresça, ele possa multiplicar. E por isso, Paulo diz, depois você lê em casa Efésios capítulo 4, todo o capítulo 4 vai falar sobre esse assunto, edificar os irmãos na fé. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, 12 e 13, diz, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a plenitude de Cristo. Então, esse é o objetivo, porque a gente está no grupo, fazer o irmão crescer, multiplicar e expandir, para que ele seja um crente, um cristão mais maduro. Aí você vai falar assim, mas pastor, a gente faz isso na reunião da grande celebração. Sim, fazemos, mas no grupo você pode fazer de forma mais intencional. Você pode ministrar, fazer perguntas, as pessoas podem levantar a mão, podem perguntar. As pessoas podem também dar parte do estudo. O líder vai acompanhar melhor o seu liderado, vendo se ele está crescendo na fé. Aqueles que mais se destacam vão se tornar líderes aprendizes, vão também multiplicar o grupo, vão se tornar líderes, porque as nossas células, os nossos grupos, são fábricas de liderança, desenvolvem liderança. Porque na grande celebração é muita gente junto. Mas no grupo você pode intencionalmente ver as habilidades e os chamados de cada um, o dom de governo de cada um, e o líder vai estar desenvolvendo cada um para o seu chamado e o seu potencial, como aconteceu com você. Efésios capítulo 4, 16 diz que todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada um realiza a sua função. Então, o nosso líder, que é um moderador, ele olha o grupo e ajuda ele a crescer nesse sentido. Então, o primeiro motivo por que nos reunimos como grupo de pastoreio é para que todos sejam edificados na fé. Segundo motivo, para fortalecer o emocional da família da fé. Romanos capítulo 1, verso 12. Para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Estamos vivendo ainda um tempo difícil. 550 dias depois, vivemos um tempo difícil. O Brasil tem uma crise política, o Brasil tem uma crise econômica. Muitas pessoas perderam o emprego ou estão em subemprego. E, sobretudo, tem muita gente mal do coração. Gente com depressão, gente com tristeza. E aí é fundamental os grupos e que se reúnam
no Zoom, no online, agora indo para o digital, onde podemos orar uns pelos outros, onde podemos encorajar uns aos outros, onde podemos ajudar nesse tempo de retomada. E, obviamente, alguém liderando 15 pessoas, ele vai estar mais atento à realidade e à necessidade. Por isso, temos a cadeira do milagre, seja virtual ou presencial, para aquele que estiver com uma dor maior, naquele dia receber uma atenção maior, ele pode abrir o coração. Porque isso é bíblico, que está escrito em Romanos 12, 15. Leia comigo. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Então você acaba fazendo o quê? Tendo a oportunidade no grupo de encorajar mais as pessoas e ajudar elas a vencerem os seus problemas emocionais. É um ambiente onde as pessoas saem melhores, mais renovadas, para no dia seguinte seguir a vida, porque estamos vivos, temos que trabalhar, temos que produzir, temos que abençoar os nossos filhos, nossa família, nosso trabalho. As escolas estão aí também com essa retomada mais cheia de desafios de pastoreio e de cuidado, as empresas, as igrejas e, consequentemente, as famílias. Cresceu o número de divórcios. Por quê? Porque muitas famílias eclodiram com problemas diante do tempo de isolamento social na pandemia. 3, podemos pastorear mutuamente famílias saudáveis, ajudando famílias que talvez não estejam tão saudáveis assim. Gálatas 6:10, portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas especialmente quem? A família da fé. Temos que cuidar mais uns dos outros. Por isso que tem 62 mutualidades no Novo Testamento de uns aos outros. 1 Timóteo 5:8, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, olha só o que diz na carta de Paulo a Timóteo, negou a fé e é pior do que um descrente. Então, cuidar das duas famílias. Um texto fala que você tem que cuidar da sua família biológica. O segundo texto fala que você tem que cuidar da sua família espiritual. Foram as duas que Deus criou. E no grupo, a gente consegue fazer isso de uma forma mais efetiva, eficaz e eficiente. Agora, mas a célula não é perfeita. Sim, porque você não é, eu não sou, consequentemente ela não é. Como a igreja também não é. Mas tanto a igreja quanto a célula seguem o perfeito. E olha, quando a gente está num tempo como esse, a gente não se ocupa só com o que está perfeito, mas o que está em progresso. Então, vamos melhorando a cada dia, ajudando uns aos outros, porque se cada um fizer a sua parte, como corpo, vamos avançar mais rápido e melhor. Qual é o princípio aqui? É o princípio do pastoreio, do cuidado e do amor que Jesus ensinou. Jesus não falou isso para Pedro? Se você me ama, cuida das minhas ovelhas. Então o princípio é do amor e cuidado. 4, buscar a integração do rebanho. Filipenses 4, de 1-2, portanto, meus filhos, a quem amo e que tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam firmes no Senhor, ó amados. E aí ele faz um pedido a duas mulheres. Rogo a Evódia e a Sinti que sintam o mesmo no Senhor. Olha que coisa interessante. Paulo escreve uma carta lá de Roma, está na cadeia, escreve aos Filipenses, e ele lembra de duas mulheres que eram líderes na igreja e que elas não estavam vivendo bem, não estavam num bom relacionamento. Agora, Paulo fala pelo nome delas. Por quê? Porque elas pertenciam a um grupo. Se não fosse, ele não iria fazer esta carta direcionada. Quando você só frequenta uma grande multidão, você não será lembrado no individual. Paulo lembra dessas duas irmãs, que elas eram líderes, eram importantes, mas estavam vivendo um problema de desintegração. E aí, a carta era no sentido de integrá-las de volta à comunidade do grupo, porque elas eram importantes. Então, isso é uma das funções do grupo. Provérbios 27, 23, no Velho Testamento, fala sobre isso. Esforcem-se para saber bem como as suas ovelhas estão, dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Então, precisa ser algo intencional. Pastoreio não é fácil, lidar com pessoas não é fácil. Eu e você sabemos disso, até porque se nas famílias biológicas temos problemas, quanto mais na espiritual, que é maior, e temos tantas diferenças. Mas se fizermos com cuidado intencional, teremos um resultado melhor.
Então, esse é o quarto princípio, porque temos grupos de pastoreio. Cuidar da integração do rebanho. Por exemplo, numa grande celebração, se alguém não veio, não é notado. Mesmo uma igreja pequena de 200 pessoas, 300 pessoas. Mas num grupo de 10 a 15 pessoas, se ele não veio, a sua ausência é notada. O líder está atento a isso. Quinto, estabelecemos biblicamente grupos da cidade, nos lares, para suprir as necessidades do próximo. Gálatas capítulo 2, 10. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei para fazer, diz o apóstolo Paulo aos Gálatas. Isso é igreja. No pequeno grupo, no grupo, é muito mais fácil de fazer isso. Gálatas 6:10, portanto, enquanto temos oportunidade, isso se chama hoje, façamos o bem a todos, especialmente, de novo, os da família da fé. Nossa igreja tem ministérios sociais, como a Casa Sol, que cuida de moradores de rua e dependência química, e a Cidade Social, que cuida diretamente no programa de família integral de 150 famílias e mais 200 a 250 famílias aleatórias, conforme as demandas e necessidades. Mas você sabia que 98% desses grupos são fora da nossa comunidade, isto é, a igreja servindo os de fora, não são os de dentro? Mas também tem necessidade nos de dentro. E para isso, nós criamos um acesso direto do líder da célula com a gestão da ação social, para que possa também ter alimentos para distribuir para as famílias. E criamos também um fundo de diaconia. Diaconia é uma palavra grega sobre serviço. No início da pandemia, criamos este fundo para ajudar a pagar contas de membros que estejam em situação de desemprego ou vulnerabilidade. Mas esse fundo é diretamente para a membresia, para aqueles que são membros da igreja. Por exemplo, vou te dar uns dados aqui, e se você quiser contribuir com esse fundo, tem aí o Pix, tem aí também o número da conta para você fazer uma transferência e uma oferta. 100% vai ser destinado para ajudar famílias, membros da igreja, em qualquer uma das cidades onde atuamos, desde que chegue via um líder do grupo, para ajudarmos. Por exemplo, 252 famílias já foram abençoadas aqui em São José dos Campos via a rede, através de R$275 mil em pagamentos de dinheiro para pagar a conta de água, luz, telefone, internet, condomínio, aluguel, coisas assim. E 75 mil, além desses 275 mil mais, 75 mil para comprar alimentos. E também criamos um outro fundo para atender as famílias na rede C, que já foram 25 famílias abençoadas, 27 mil doados para estas famílias. Por que fazemos isso? Porque nos importamos. E nos grupos fica mais fácil fluir esta comunicação, porque o líder fica atento à necessidade daquele irmão que participa daquela célula. E aí você pode encaminhar este pedido. Se for na sua rede online, encaminha através do pastor Andrei. Se for através de São José dos Campos, para o pastor Júlio Florencio, e na rede IC, através do pastor Max. E se a pessoa está em célula, ela vai ser ouvida, atendida, orada e abençoada, como foi até aqui. E por isso, você ore, você divulgue e você oferte também para este fim. Uma igreja que se importa. Orando pelos enfermos, vamos nas calçadas, vamos orar digitalmente, ungir, abençoar uma comunidade que de fato não é perfeita, mas busca o perfeito, e sabemos que podemos ajudar um pouquinho mais, aliviando a dor do nosso irmão. Sexto, trabalhar pela unidade da família. 2 Coríntios 5,18, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério, circula aí,
da reconciliação. Não é o ministério da divisão, da rebelião, da murmuração, da confusão. O Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Reconciliar quem com quem? Reconciliar Deus com seus filhos perdidos e encontrá-los, fazer dele família. E por isso temos os grupos como ponte para fazer isso. Então, uma outra razão de termos grupo é para promover esta reconciliação na unidade da fé. E é interessante que a Bíblia fala daqueles que não promoviam isso. Por exemplo, abertamente, em 3 João 1:9, um homem foi lembrado por não trabalhar esta unidade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Interessante, eu nunca vi ninguém dar o nome do filho de Diótrefes, né? Na fé cristã, a gente gosta de dar nome de Pedro, de Marco, dos discípulos, né? Mas ele quer assim, você vai chamar Diótrefes. Por quê? Porque ele se tornou um cara sinônimo do cara orgulhoso, vaidoso, que quer a primazia, que quer ser melhor do que os irmãos. Então, gente, isso é antigo, já tinha lá na igreja primitiva. A fé cristã é para a gente escolher nossas decisões e escolhas. Você pode escolher ser um Barnabé e você pode escolher ser um Diótrefes. Depende de como estiver o seu coração. O nosso grupo, a nossa rede de grupos é para gerar mais Barnabés, mais Paulos e menos Diótrefes. 7º, para fomentar a unidade do corpo, a igreja junta para poder ir mais longe. Filipenses 2:2, completem a minha alegria, Paulo escreve então, dizendo, tendo o mesmo modo de pensar, mesmo amor, mesmo espírito e uma só unidade. É uma igreja só. Ela pode ser uma igreja distribuída em grupos, com diferentes localizações, mas tem uma visão, uma missão, valores, propósitos, tem um alvo só. Você pode ou não gostar da cor da minha roupa. É um gosto. Eu respeito o seu, você respeita o meu. Não podemos brigar por isso. Se nas famílias biológicas tem gostos diferentes, os pais gostam de um estilo, os filhos gostam de outro. As músicas, gosto por músicas mudam de geração para geração, não é mesmo? Também, assim, com uma série de gostos e preferências dentro da igreja. Não é porque você é crente que você é membro de uma seita. Porém, uma igreja saudável tem valores que devem ser celebrados juntos. Por isso, Paulo escreve, completem a minha alegria. Quer dizer, você já é de Jesus, você é crente, você é alegre, porque o fruto do Espírito está dentro de você. Mas Paulo diz, olha, como plantador de igreja, como pai espiritual, como apóstolo, completem a minha alegria. Vamos fazer algo mais. Quer dizer, ter o quê? Unidade no corpo. Igreja não é seita para todo mundo. O pastor deixou o cabelo crescer, eu vou deixar também. O pastor cortou, eu vou cortar também. O irmão fez o bigode assim, eu vou deixar assim também. Não é nada disso. Isso é gosto e preferência de cada um. Viva a diversidade dentro dos limites da palavra de Deus para também não sair para o pecado, né? Porque hoje a palavra diversidade você pode ter uma interpretação diferente do que eu quero falar aqui, tá? Diversidade, quando eu falo, é que Deus criou tanto tipo de ave, mas tudo não é ave, porque Deus ama a diversidade. Tanto tipo de animais, répteis, animais vertebrados, invertebrados, tantos diferentes tipos, porque Deus ama a diversidade. Deus fez homem, Deus fez mulher. Temos estilos, cabelo diferente, cor da pele diferente, óleo diferente. Então, Deus ama a diversidade, mas tem um limite da diversidade, que é aquela que, quando ultrapassa, porque ela é gerenciada ao bel prazer do desejo do ser humano. Aí você tem que avaliar se essa diversidade passou dos limites ou não, para você ficar dentro daquilo que Deus planejou para você, porque Deus não comete erros. Amém? Então, dentro dessa perspectiva, você entende que tem uma unidade e ter visão, missão e valor. Por exemplo, nossa igreja, aonde você estiver, estamos aqui para ganhar todas as pessoas para Jesus. E por último, para fortalecer o envio apostólico. 8º e último princípio, porque temos grupos na igreja. Atos 13:3. Desde o princípio era assim e vamos continuar fazendo assim, todos juntos. Assim, depois de jejuar e orar, leia comigo aí, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Igreja é receber, celebrar e repartir. Envio.
plantar igrejas, iniciar novos ministérios, multiplicar grupos, enviar filhos, flechas. Uma igreja, a família gera filhos e envia como flecha para cumprir o seu chamado e o seu destino profético. Fazemos isso com oração, jejum, leitura da palavra, entregando nossas ofertas, dando testemunho, vivendo em santidade e unidade, com envio. Todos somos Siloé. A palavra Siloé em hebraico significa enviado. Você faz parte do poço do envio. E por isso hoje, nossa rede de pontos de partida tem 56 grupos liderados pelo pastor Adam, em 30 cidades diferentes. E eu gostaria que você, que faz parte disso, celebre aí também, você que está em um ponto de partida da cidade, coloca aí no nosso chat. E para você entender agora, mais do que nunca, o tempo é perfeito para isso, num alinhamento do céu para a terra. Nós estamos na retomada, agora é tempo de retomada, do digital para o presencial. Nós estamos em ano de avivamento na igreja da cidade. Avivamento não acontece quando o fogo cai, mas quando o fogo espalha. Todos somos enviados. Um tempo de retomada, de avanço, depois de tanto tempo sendo pequenos grupos, células, agora um novo tempo. Então eu vou pedir o primeiro vídeo aí, onde você vai entender o novo nome e a nova identidade visual para esse tempo de retomada. Amém? Somos grupos da cidade. Nossa rede de célula agora é rede de grupos da cidade. Diferentes localizações, diferentes grupos, distribuídos em vários lugares da cidade para as cidades. Isto, gente, alinha a comunicação. Já vínhamos orando por isso há algum tempo, percebendo uma igreja em movimento, sempre está em movimentação. E então, já vínhamos discutindo isso com o pastor Arthur, com os pastores e com alguns líderes, e agora, para esse tempo de retomada, lançamos então para que do digital para o presencial possamos avançar da sua casa para a cidade, da sua cidade para as nações. Isso alinha também, melhora a nossa comunicação agora, de grupos para pontos de partida e para igrejas da cidade. Gostou? Celebrou? Celebra aí, manifeste aí no chat também. Agora eu quero chamar um outro vídeo para que você entenda a essência desse conteúdo para fazermos isto, para expandirmos a nossa igreja família. Veja aí. Quando Deus criou o universo e o nosso mundo, Ele fez o homem à sua imagem e semelhança e o colocou na terra para viver em comunidade, cuidar de toda a criação. E a partir dele, formou uma família. A família é uma ideia maravilhosa de Deus, do céu para a terra. Portanto, o nosso Deus criou a família biológica e espiritual. Por isso, na igreja da cidade, celebramos a família biológica e, como igreja, formamos uma família espiritual, onde podemos permanecer e crescer juntos. A partir das casas, por meio da nossa rede de pastoreio e cuidado pastoral, podemos servir a Deus e as pessoas. Seja bem-vindo à nossa rede de grupos nos lares. Sejam crianças, juniores, adolescentes, jovens, casais,
homens, mulheres, empresários ou terceira idade. Estamos juntos, permanecendo e pertencendo à nossa família espiritual. A partir de agora, a nossa rede de células passa a se chamar Rede de Grupos da Cidade, fazendo assim uma associação mais clara e direta com a nossa Igreja da Cidade. A partir dos grupos da cidade, podemos estabelecer pontos de partida da cidade e até mesmo estabelecer novas igrejas, dentro de uma visão saudável e orgânica de plantação de novas igrejas. Afinal, não somos apenas uma igreja para frequentar, e sim uma família para pertencer. Seja bem-vindo, seja parte, escolha pertencer. Uau! Deus seja louvado, que bom! E você faz parte, online ou presencial. A Igreja da Cidade agora tem grupos da cidade. Somos uma igreja família e a partir desta premissa, que Deus fez a família biológica e espiritual, somos uma família para pertencer. Escolha pertencer. Navegue contra os ventos contrários para pertencer. Amém? Deus abençoe você grandemente. Espero que você tenha entendido. Eu vou também pedir algo mais a você. A partir de hoje à noite, esses 2 vídeos estarão nas mídias sociais da Igreja da Cidade e no canal do YouTube, aqui, para que você pegue e possa repartir e possa compartilhar, para que mais pessoas vejam agora e entendam esse tempo de retomada. Agora temos grupos da cidade. E eu quero concluir aqui, antes de fazer o convite para você, quero te deixar 2 princípios muito importantes. Por último, 2 conselhos importantes. Não fique de fora. 2 conselhos. Fique firme na igreja. Você é a igreja. A igreja não é um prédio. Olha só, nós estamos na sua casa. Você é a igreja. A igreja, a partir de onde você estiver. Hebreus 10, 25, leia comigo. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Quer dizer, tem gente que se afasta da igreja. Mas, pelo contrário, encorajemos aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima aquele dia. Amém? Escolha permanecer. Fique firme na igreja. É tempo de retomada. E segundo, afaste-se de quem gera divisão e não união. Romanos 16, 17, olha a recomendação de Paulo aos cristãos lá em Roma. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado. E aqui, como seu pastor, Carlito Paz, da Igreja da Cidade, a família que você pertence, tome cuidado com aqueles que causam divisão, colocando obstáculos ao ensino que vocês têm recebido, que eu acabei de ministrar para vocês. Diz o texto, afastem-se dele. Então, você precisa entender, você continua orando, amando, ajudando as pessoas a se integrarem. Mas aquele que trabalha pela divisão, a recomendação apostólica de Paulo, afaste-se dele. Sabe por quê? Senão, o esfriamento deles pega em você. Senão, o azedume deles contamina em você. Porque tomate, encostado no tomate, se não cuidar, vai estragar o outro. Então, que a sua alegria contagie ele, mas não permita que a doença dele estrague o seu coração. Pegou? Então, esses 2 princípios para como igreja família, nesse tempo de retomada, nas celebrações e nos grupos, possamos andar juntos. Você recebe essa palavra da fé? Então vamos juntos, com grupos, com esses princípios. E deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Nossos grupos não têm tampa e nem pressão, tá bom? Nossos grupos são sem tampa para todo mundo poder chegar e são sem pressão para ninguém explodir. Beleza? Grupos da cidade, sem tampa e sem pressão. Assim, todos são bem-vindos e ninguém vai explodir nos nossos grupos. Glória a Deus. Somos uma igreja família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém?